A condenação de Bolsonaro pode não existir mais. Não estou falando de redução de pena. Não estou falando de regime semiaberto. Estou falando de anulação total, do zero, como se o julgamento nunca tivesse acontecido. Ontem, o STF sorteou o relator do pedido que pode fazer isso. E quando você souber quem é esse relator e quem mais está na turma que vai decidir, vai entender por que a esquerda entrou em pânico esta noite. Fica comigo, porque o que vem a seguir é mais pesado do que o título sugere. Mas antes de chegar no nome do relator, você precisa entender o que exatamente a defesa de Bolsonaro pediu, porque muita coisa está circulando nas redes e a maioria está errada. A defesa não entrou com recurso normal, não é apelação, não é embargo de declaração, é uma revisão criminal. Revisão criminal é diferente de tudo isso. É o pedido mais pesado que existe no direito penal brasileiro. Você só pode entrar com revisão criminal quando alega erro judiciário. Quando diz que o tribunal errou de forma tão grave que a própria condenação não pode se sustentar. E o pedido tem 90 páginas. Detalha 3 argumentos centrais. O primeiro você já conhece do vídeo que postei aqui semana passada. O presidente da República tem que ser julgado pelo plenário, não pela turma. O regimento do próprio STF diz isso. Bolsonaro foi julgado pela primeira turma. Logo, o julgamento foi irregular. O segundo é mais fundo. A defesa diz que não houve demonstração concreta de participação individual de Bolsonaro nos crimes, que não existem atos executórios provados, que o tribunal condenou sem provar o que precisava provar. O terceiro é sobre o 8 de janeiro. A defesa pede o afastamento de todas as acusações ligadas aos ataques às sedes dos 3 poderes. O argumento é que não existe prova de que Bolsonaro ordenou, instigou ou estava subjetivamente vinculado ao que aconteceu naquele dia. Pedido pesado. Argumento específico. 90 páginas. E ontem esse pedido ganhou um relator. Guarda bem o que vou te falar agora. Porque tem um detalhe nessa história que a maioria das coberturas está passando por cima. E esse detalhe é o que faz esse pedido ser diferente de tudo que a defesa tentou antes. O pedido foi distribuído para a segunda turma do STF. Não para a primeira turma, que foi a turma que condenou. Não para o plenário, para a segunda turma. E a segunda turma tem 5 ministros. Vou te dar os 5 nomes e você vai entender por que a esquerda entrou em colapso ontem à noite. Nunes Marques, indicado por Bolsonaro em 2020. André Mendonça, indicado por Bolsonaro em 2021. O mesmo Mendonça que autorizou a operação contra Ciro Nogueira. O mesmo que autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. O mesmo que a esquerda passou meses tentando destruir. Gilmar Mendes, o decano do STF, que em julgamentos recentes votou favoravelmente a réus do campo conservador. Dias Toffoli, historicamente próximo ao campo político que indica ministros conservadores. E Luiz Fux, que estava na primeira turma durante o julgamento original e votou pela absolvição de Bolsonaro. Fux votou pela absolvição. E agora está na turma que vai revisar a condenação. Deixa isso entrar por um segundo. Agora, o relator sorteado foi Nunes Marques. E aqui tem um elemento que ninguém está juntando. Nunes Marques tomou posse hoje como presidente do TSE, o tribunal que vai conduzir as eleições de 2026. E no mesmo dia em que assume esse cargo, é sorteado o relator do pedido que pode anular a condenação do principal candidato da oposição. Mesmo dia, mesmo ministro, 2 papéis completamente diferentes. Presidente do Tribunal Eleitoral, que julga candidatos, e relator do processo, que pode soltar o candidato mais importante da direita antes da eleição. Isso não é conspiração, é a realidade do sistema jurídico brasileiro em 2026. A esquerda chamou isso de trama golpista. Mas tem um detalhe que precisa ser dito com clareza. Nunes Marques não foi escolhido, foi sorteado. O sorteio é o próprio regimento do STF. O mesmo regimento que a defesa de Bolsonaro está usando como argumento no pedido de revisão, dizendo que o regimento foi desrespeitado quando Bolsonaro foi julgado pela primeira turma em vez do plenário. Ou seja, a esquerda quer que o regimento seja seguido quando beneficia o governo. E chama de trama
quando o mesmo regimento produz um resultado que não gosta. Isso não é análise política, é observação do calendário. Mas agora vem a parte que realmente importa e que ninguém ainda está dizendo em voz alta. Esse pedido pode prosperar? A revisão criminal é o caminho mais difícil que existe no direito penal. A maioria é arquivada. Os critérios são rigorosos. Não basta discordar da condenação, é preciso provar erro judiciário de forma clara. Mas tem dois elementos nesse caso que tornam a análise diferente. Primeiro, o argumento do regimento interno. Se a segunda turma entender que presidente da República devia ter sido julgado pelo plenário e não pela primeira turma, a condenação cai do zero. Isso não é opinião política. É interpretação de regra interna do próprio tribunal. Segundo, a composição da turma. Dos 5 ministros que vão decidir, um já votou pela absolvição de Bolsonaro no julgamento original. Os outros 4 foram indicados por governos que não são o atual. Isso não garante nada. Ministro do STF não é parlamentar, não vota por campo político automaticamente. André Mendonça provou isso ao autorizar a operação contra Ciro Nogueira e quebra de sigilo de Lulinha, mas muda o cálculo de probabilidade. E tem uma última camada nessa história que ninguém ainda juntou. Se a segunda turma aceitar o argumento do regimento e anular a condenação, o caso volta para o plenário. Todos os 11 ministros. No plenário, Moraes está lá, Dino está lá, Zanin está lá, Carmen Lúcia está lá, os 4 que condenaram estão lá. Ou seja, anular pela segunda turma não é soltar Bolsonaro, é recomeçar o julgamento no plenário, com 11 ministros, com mais exposição pública, com mais escrutínio, com o Brasil de 2026 assistindo. E num novo julgamento, com o plenário completo em ano eleitoral, tudo pode acontecer. Comenta aqui embaixo uma coisa só. Na sua opinião, Nunes Marques aceita o argumento do regimento e manda para o plenário ou arquiva e mantém a condenação como está? Porque essa resposta vai chegar antes de outubro de 2026. E quando chegar, vai estar no centro de tudo. Se esse vídeo te mostrou algo que nenhuma cobertura está juntando, manda para alguém que ainda acha que sorteio é trama. E para alguém que ainda acha que essa condenação é definitiva. Isso é poder em camadas. Ativa o sininho. O próximo capítulo vem aí.